Olá, meu nome é Carlos Augusto Monteiro e eu estou aqui hoje para resolver o exercício 32 da nossa apostila. Essa gravação se tem como destinatário os alunos do Marcato, do curso Marcato para a segunda fase da OAB, que em sala de aula me pediram uma explicação mais detalhada do exercício 32. Então olha só, o exercício 32 da apostila, quem estiver sem apostila no meu site pode pegar essa apostila, está lá um problema que foi pedido na segunda fase da OAB pela GV. Um problema grande, um problema longo, que foi pedido aí para vocês. Quem não fez o problema ainda, aperta pause, vai fazer e depois vem conferir aqui comigo. Importante que você tenha tentado fazer. Nós vamos conferir como ficaria se você acertou ou se você errou. Então veja, como eu falo em sala de aula, primeiro a gente vai fazer aquele nosso rascunho, né? Olha, tá aí no quadro para você. Lendo o problema eu já verifico que é uma peça, é um recurso ordinário. Tirei os dados relevantes, tá? Relevantes, aqui ó. Relevantes. O RILDO é o nome do reclamante, o nome das reclamadas, e aí eu tenho 12 informações, 12 tópicos que eu tenho que tratar no meu recurso. Primeiro tópico é a revelia e confissão, né? O juiz não considerou, não deu revelia da segunda reclamada, em razão da defesa apresentada pela primeira. Depois, o segundo tópico, a inépcia. O juiz entendeu que é inépcia a petição inicial quanto ao pedido de reconhecimento de retificação da carteira de trabalho, porque disse o juiz que deveria haver pedido de declaração de vínculo. Então, o segundo tópico é inépcia. Terceiro tópico, prescrição parcial. O juiz reconheceu de ofício, também prejudicou o reclamante, eu vou discutir isso. O quarto tópico fala do intervalo intrajornada. O juiz apenas reconheceu o período não usufruído, condenou em 45 minutos, porque disse que o empregado já usufruía de 15. E isso prejudica o empregado. Deu adicional de 40% com base numa convenção coletiva e sem reflexos. Olha só, fui prejudicado 3 vezes no mesmo tópico. Por quê? Porque intervalo intrajornada, pouco importa o tempo que o empregado usufruiu. Ele tem que tem direito a 1 hora de intervalo. E o adicional de 50% com reflexo, porque é verba de natureza salarial. Então tá aí o quarto item. Quinto item, insalubridade. O juiz julgou improcedente porque foi pedido em grau máximo. E a perícia entendeu ser grau mínimo. E ainda agente diverso. Na inicial falou um agente e o perito reconheceu outro agente. Então o juiz entendeu que isso é causa de improcedência. Mais um item para eu tratar na minha petição. O sexto, multa do 477. O juiz não condenou na multa, sob o argumento de que o atraso na homologação é insuficiente. Foi pago no prazo, então a multa é indevido. Então eu vou colocar aqui a multa do 477. Depois, o sétimo tópico, a anotação do aviso prévio na CTPS. O juiz indeferiu isso e eu vou sustentar de que na CTPS precisa constar a data do desligamento como data do aviso prévio. Eu coloco aqui aviso prévio. Oitavo, danos morais. O juiz indeferiu danos morais porque diz que a revista íntima, levantar a camiseta para ser revistado, não viola a intimidade do empregado. Então, julgou improcedente mais um item aqui. Depois, o nono, honorários advocatícios. Não foi concedido, em que pese o problema informar que o reclamante está assistido por um sindicato e encontrar-se desempregado. Então é um fundamento que eu vou utilizar. O décimo, honorários periciais. Entendeu que a sucumbência deve ser recíproca. Cada parte paga uma parcela dos honorários. Depois, juros e correção monetária. Não aplicou porque disse que não houve pedido. E por fim, quanto à responsabilidade da segunda ré, entendeu que ela só vai ser responsabilizada após esgotados todos os meios de execução da primeira, inclusive a sua desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, são 12 tópicos que eu vou tratar. Previsão legal / TST, eu vou ter 12 tópicos que eu vou tratar. O primeiro tópico, que fala de revelia e confissão, está no artigo 844 da CLT, que é o artigo 844 fala, ausente a reclamada, se ela não se defender, ela é revel. Então, por isso que ela, pelo artigo 844, o juiz deveria ter reconhecido a inépcia da segunda reclamada e não reconheceu. Depois, o segundo tópico fala da inépcia da petição inicial. O fato dele não ter pedido expressamente a declaração do vínculo é motivo de inépcia? A gente vai sustentar que não. Por que não? Porque ele
pede a retificação da carteira. Se ele pede a retificação da carteira, está implícito na declaração do vínculo. Então eu vou sustentar que a hipótese não é do artigo 895, parágrafo único do CPC, que é o que trata de inépcia da petição inicial. Depois, prescrição bienal, prescrição parcial. Pode o juiz reconhecer de ofício? Onde está previsto isso? Está lá no artigo 219, parágrafo 5º do CPC. Lá diz que o juiz pode reconhecer de ofício. Mas é discutível se esse dispositivo aplica-se no processo de trabalho. A súmula 153 do TST diz que a parte poderá alegar a prescrição a qualquer momento. Opa, se a parte poderá alegar a qualquer momento, significa que ela deve alegar a prescrição. Então eu vou sustentar o quê? Que o juiz não pode reconhecer de ofício prescrição no processo de trabalho, que depende de arguição da parte, ok? Depois, intervalo intrajornada, conceder só 45 minutos, viola o artigo 71, parágrafo 4º, a OJ 307 da SDI 1, e também dar adicional de 40% viola o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Não determinar os reflexos contraria o J354 da SDI do TST. Então, tudo aí eu coloco lá no meu verbas e direitos. Depois, insalubridade. O fato do juízo, do perito, ter encontrado um agente insalubre contrário daquele apontado na inicial, não é motivo para não conceder o direito. Está na súmula 293. E aí eu invoco também o artigo da CLT que fala da insalubridade, que é o artigo 192. Depois, a multa do 477 é um outro tópico que eu vou tratar. No próprio dispositivo, eu vou sustentar que a multa é aplicável não só pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias, mas também pelo atraso na homologação. Depois, está falando lá que ele aqui a anotação do aviso prévio na CTPS. Precisa anotar a data de desligamento que tem que estar na CTPS. É a data do último dia trabalhado ou é a data do o último dia do aviso prévio? É a data do último dia do aviso prévio, ainda que indenizado. É o que está na OJ 82 da SDI do TST. Então tá lá, eu vou sustentar que a sentença tem que ser reformada porque contrariou essa OJ. Depois, danos morais, indenização. O juiz diz que não aplica o artigo 373A da CLT aos homens, porque é um artigo que está lá no dispositivo falando, no capítulo falando das mulheres. Em que pese falar das mulheres, fato é que o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, consagra o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele consagra esse princípio e o artigo 5º, inciso 10, diz que quem tiver a sua intimidade violada terá direito a danos morais. Então, por conta desses dois artigos, eu posso dizer que, por analogia, o 373A da CLT é perfeitamente aplicável ao homem. Então, o homem também não está sujeito à revista íntima. É ilegal o empregador determinar que o homem tire a camisa para que ele faça a revista no seu empregado. Então, assim, o empregador que assim procede deverá indenizar por danos morais. Depois, honorários advocatícios. Não foi concedido honorários advocatícios em que pese o problema afirmar que o empregado está assistido pelo sindicato e encontra-se desempregado. Veja, são os requisitos que exige a súmula 219. Aqui, ó, a súmula 219 diz: terá direito adicional aos honorários advocatícios quando o reclamante estiver assistido pelo sindicato e não perceber até 2 salários mínimos ou estiver em condição de miserabilidade. É o caso desse reclamante, portanto, eu também vou discutir isso no processo. Depois, os honorários periciais. Entendeu o juízo que cada um vai pagar uma parte dos honorários periciais. Isso se chama sucumbência recíproca. Pois bem, o artigo 790B da CLT diz que inexiste sucumbência recíproca, ok? E depois, juros e correção monetária, entendeu o juiz que não vai aplicar porque não houve pedido. Entretanto, a súmula 211 do TST diz que independe de pedido a aplicação de juros e correção monetária. Se independe de pedido, o juiz deveria ter concedido. Por que independe de pedido? Porque é o que o CPC, no artigo 293,
chama de pedido implícito. Pedido implícito. E, por fim, o nosso 12º tópico está lá quanto à responsabilidade da segunda ré. O juiz disse que a execução dela só vai começar após a desconsideração da personalidade jurídica da primeira e execução dos seus sócios. Quando os sócios da primeira não tiverem como pagar, aí começa a segunda. Tá certa essa determinação? Não, por quê? A súmula 331 do TST não fala isso. Ela fala que o inadimplemento da primeira justifica aí já ser responsabilizada a segunda. Então, com base nisso, eu vou no meu verbas e direitos, coloco lá todos os tópicos, né? Todos os tópicos. E são 12 tópicos. Revelia e confissão, aqui está errado, revelia e confissão, inépcia, prescrição, intervalo, insalubridade, multa do 477, anotação da CTPS, dano moral, honorários advocatícios, honorários periciais, juros de correção monetária, responsabilidade da segunda ré. 12 tópicos terá o nosso recurso. Nós voltamos num próximo vídeo para fazer essa petição inicial, verificar como como ficou um exemplozinho dessa petição. Então, no próximo vídeo a gente volta para falar da estrutura da peça. Até lá!